5 mitos sobre o aumento da próstata. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista. E se você quer saber um pouco mais a respeito do aumento da próstata, do crescimento benigno da próstata, esse vídeo é para você. Mito número 1. Próstata aumentada eleva o meu risco de câncer. Então, o crescimento benigno da próstata, como o próprio nome diz, é benigno. E a gente didaticamente explica para o paciente, né, que o câncer de próstata, a grande maioria dos casos de câncer de próstata, ocorre numa região da próstata diferente da onde acontece o crescimento benigno. Então existe, fazendo uma analogia com uma maçã, a polpa da maçã é o miolo da próstata, é onde a doença benigna acontece e é a que gera geralmente os sintomas. E o câncer de próstata acontece na casca. Então, quando a gente se depara com um aumento da próstata, muito provavelmente se trata do componente benigno dela, tá? E não do câncer. E uma vez que você tem o aumento benigno da próstata, isso não te coloca em maior risco de ter o câncer, uma vez que são doenças de fisiopatologia, ou seja, de evolução completamente distintas, de causas distintas, né? Então, uma coisa não leva a outra. Então, se você tem hiperplasia prostática, né, um aumento benigno da próstata, você sim deve continuar a fazer os seus exames de rastreamento de próstata, você também tem o risco, mas esse risco não está elevado pelo fato de você ter essa próstata aumentada, tá bom? Então, isso é uma coisa que são doenças distintas. Elas podem coexistir em algum momento da vida do paciente, mas elas são doenças distintas e uma não causa a outra. Tá? Mito número 2, PSA elevado é sinônimo de câncer. Também é outro mito. Tá? A gente sabe que a elevação do PSA ela se deve a qualquer alteração da arquitetura da próstata. Qualquer coisa que faça o tecido prostático liberar mais essa glicoproteína na circulação pode fazer ele estar alterado nos exames de sangue. Tá? Então, uma prostatite pode ser causa, o próprio aumento benigno da próstata pode ser causa, e o câncer de próstata pode ser causa, ou até atividades, vida sexual, né? Um pouco tempo depois da relação pode haver aumento do PSA, o próprio andar de bicicleta também pode aumentar o PSA se o indivíduo fizer pouco tempo depois de praticar essa atividade física. Então, aumento do PSA não é sinônimo de câncer, isso também tem que ficar claro. E por isso que, quando a gente se depara a esse aumento de PSA, o ideal é que um urologista avalie isso, que daí a gente tanto vai identificar situações e sintomas que podem nos sinalizar a causa desse aumento, e também existem outros detalhes na avaliação do PSA, né? Então, relação desse valor com o tamanho da próstata, relação PSA livre sobre total, enfim, a velocidade de crescimento desse PSA, enfim, uma série de outros dados que a gente vai extrair para daí definir o próximo passo, tá bom? Mito número 3. Quanto maior a minha próstata, maior serão os meus sintomas. Então, não, tá? Não necessariamente. Tá? Então, assim, ó, é claro que, do ponto de vista mecânico, quanto maior é o tamanho da próstata, maior a chance, mais esse paciente está em risco de ter alterações do fluxo urinário secundários a ela, tá? Mas a gente sabe que a próstata ela não causa sintomas única e exclusivamente pelo componente mecânico, né, pelo seu crescimento, por ocupar espaço ali dentro do canal da urina. Ela também tem uma atividade muscular, ela tem um tônus ali de repouso que pode estar aumentado ou não. Tanto que uma das principais medicações do nosso arsenal de tratamento para a doença benigna é um remédio que relaxa a musculatura da próstata. Então, existe sim pacientes com próstatas praticamente de tamanho normal, 25, 30 e pouquinhos gramas, e que tem sintomas por conta deste componente. A gente chama de componente funcional, tá? Então, isso também é outro mito, isso é muito comum aqui no consultório. Nossa, mas minha próstata está normal e mesmo assim estou tendo esse tipo de sintoma. Lógico que outros diagnósticos devem ser avaliados e excluídos, mas essa relação ela não necessariamente é linear, tá bom? Então, terceiro mito aí desfeito, tá? Quarto mito, cirurgia é a única solução. Então, não, tá? Não necessariamente. Hoje a gente, diante de um paciente com sintomas e próstata aumentada, a gente tem um leque de opções grande
para oferecer antes de pensar no tratamento cirúrgico. Então existem medicamentos, existem terapias minimamente invasivas que a gente vai colocar na mesma prateleira e vai oferecer para o paciente, colocando prós e contras, antes de se pensar num tratamento convencional cirúrgico, tá? Então, não necessariamente, tá? Inclusive, uma boa parte dos pacientes ficam nesta primeira prateleira. Então, ou se dão muito bem com o medicamento, ou se o medicamento realmente não está tendo eficácia em gerar uma desobstrução, uma melhora do fluxo urinário, a gente tem terapias minimamente invasivas. Uma delas, por exemplo, a gente tem vídeo aqui no canal, o Rezum, tá? Então, é isso, tá? Então, quarto mito desfeito. E quinto mito, não há prevenção para aumento da próstata, né? É algo que eu envelhecendo eu vou ter. Então, não, isso também é um mito. É claro que existe o fator idade. Quanto maior a idade, maior é o risco do paciente ter hiperplasia prostática. Mas hoje já está bem estabelecido que alterações metabólicas, alterações relacionadas a como você leva a sua vida, o seu estilo de vida, podem acelerar o crescimento da próstata, aumentar essa velocidade com que ela chega lá nos seus 50, 60 anos maior, tá? Então, existem uma série de intervenções que a gente já naquele paciente ali nos seus 30 anos que nem ainda está preocupado com o problema da próstata, que a gente já começa a colocar na cabeça dele, bater nessa tecla de ter bons hábitos alimentares, se manter no seu peso ideal, praticar atividade física, evitar fumar ou se fumar, buscar ajuda para parar de fumar, beber, né, bebida alcoólica com moderação, enfim, manter um estilo de vida saudável e isso sim vai combater, por exemplo, uma das doenças aí muito frequentes hoje no dia a dia de consultório, que é a síndrome metabólica, né, que inclui alterações de pressão, obesidade, alterações do açúcar do sangue, diabetes, pré-diabetes. Então, esse combo, essa síndrome, ela deriva muitas vezes, na boa parte dos casos, se não na maioria, a um estilo de vida que esses pilares que eu falei anteriormente não estão tão bem alinhados ali, não estão sendo bem executados, tá? Então, se o indivíduo tem essa lição de casa bem feita, ele consegue prevenir. Então, é isso, pessoal. Essa é uma doença muito frequente, tá? Até mais frequente que o próprio câncer de próstata, né? A incidência é altíssima a partir dos 60 anos, mais de 60%, 70% dos homens irão ter, tá? Mas esses mitos eles precisam ser desfeitos, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha contribuído. Então, fique à vontade para compartilhar, se inscreva aqui no canal, ajuda muito a gente. Podem comentar à vontade, na medida do possível a gente procura responder, tá? E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.